Tudo bom, pessoal? Eu aqui de novo. Este é o vídeo 2 do A Mentira que Contaram para Você sobre a Prosperidade. Que mentira é essa? Mas se você está chegando agora no nosso canal, eu recomendo fortemente que você vá lá assistir a parte 1, ou você não vai conseguir interagir muito com as ideias nesse instante, tá bom? Então checa lá a parte 1 e aí então você vem para cá para entender melhor o que eu vou falar. Fechado? Bom, a ideia que a gente estava comentando era a respeito de prosperidade, né? A mentira que te contaram a respeito de prosperidade. E a gente falou um pouco sobre parábolas e como elas funcionam, né? A gente falou também sobre revelação e o processo de ocultação de informações. Que essas informações são exclusivamente para aqueles que a buscam, ok? Existe um texto que diz assim: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Minhas ovelhas, não é qualquer ovelha. Toda ovelha entende como é que funciona o jogo. Ela compreende qual é a voz do pastor. Ela reconhece isso, tá? Então ela busca por aquilo. Então aquele que busca por prosperidade, ele faz um esforço naquele sentido. Ele quer algo naquela direção. Então não é qualquer coisa que vai atrair ele. Este indivíduo que está buscando pela prosperidade, ele é seletivo, ele tem um trabalho árduo a ser feito. Por quê? Porque a prosperidade é a obra de uma vida e não simplesmente uma ação momentânea. E a gente falou do contexto das parábolas e a gente segue nesse contexto a partir de agora. E eu vou contar a história do semeador, a parábola do semeador, que também está lá na Bíblia, ok? Essa parábola está lá em Marcos 4, do versículo 13 ao versículo 20, ok? Eu não vou ler a parábola para vocês, tá? Porque a ideia aqui, novamente, não é fazer uma análise do texto bíblico, e sim interpretar elementos que estão lá, que são úteis para nós, tá? Então a nossa visão é uma visão um pouco mais espiritual, um pouco mais metafísica. Nós vamos utilizar uma filosofia que é chamada de filosofia do novo pensamento, que cria algumas interpretações que são um pouco mais psicoemocionais a respeito do processo, para entender o que é que estava sendo dito nas entrelinhas desses contextos. Porque os grandes mestres, eles entregavam muitas lições que ficavam ocultas dentro da história daquela parábola. E é por isso que eles usavam a parábola, exatamente para ocultar essas informações, para selá-las, de maneira que só o remetente correto fosse capaz de transmitir e o destinatário correto fosse capaz de interpretar. Tá fazendo sentido a ideia para vocês? Mas vamos lá, parábola do semeador. Então, nesta parábola é dito que há um semeador e este cara está jogando sementes no solo. E ao fazê-lo, existem 4 tipos de solo diferentes para os quais as sementes vão caindo ali, ok? Bom, a pergunta é, quem é o semeador? Então a história bíblica vai dizer alguma coisa, as religiões também dirão alguma coisa, mas eu diria a você o seguinte, numa visão um pouco mais metafísica, entendendo que sementes são ideias, ok? Sementes são ideias. E estas sementes, elas são ativadas na mente de um pensador que as tem. Então, alguém está tendo ideias. Esse indivíduo está acessando um estado de consciência elevada. E ao acessá-lo, ele tem insights. Ok? Essa é a ideia. Esses insights são as ideias que terão que ser semeadas. Porque elas não estão prontas ainda, são só ideias. Tudo bem? E é sobre isso que nós vamos falar usando esta parábola. Então, lembre, sementes são ideias. Quem é o semeador? O semeador é o seu subconsciente. O semeador é o seu eu superior. É aquele cara que tem acesso ao divino, acesso à consciência para ter insights. E este semeador então jogou sementes. E ele joga essas sementes em 4 solos diferentes. Que solos são esses? Então vamos lá. Bom, a gente tem então um primeiro solo que é o famoso beira do caminho. Quer dizer,
a gente tem que entender esse contexto. O cara está jogando ali, existe uma periferia no terreno dele. E aquela periferia ali tem um caminho passando do lado. Aquele caminho tem terra. Só que não é a mesma terra que está ali revolvida, sulcada, arada, que está fofinha, que foi adubada. Não, aquele é um solo duro, rígido, recalcado, porque passam carros, passam pessoas, ele está socado. Ou seja, ele tem terra. A semente tem uma tendência a germinar, mas ela não consegue penetrar direito naquele solo. Por quê? Porque ele é muito duro. Então, que solo é esse, que é o famoso beira do caminho? Esses são as pessoas que ouvem, mas não creem. Não creem porque elas não querem crer, pura e simplesmente, mas porque a cabeça está dura ainda. Ela não está macia para a entrada da semente. Esse cara ele não tem infraestrutura mental ainda para compreender aquilo. Está duro, ele não acredita. A mente não está pronta para aquele determinado tema. Não há maturidade, ok? E então, neste estado, como a semente não penetra, as aves do céu, elas vêm e comem a semente que fica ali na superfície. O que seriam então as aves do céu que estão ali comendo? Na verdade, a gente chama isso de janela de oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu porque você não estava maduro o suficiente para aproveitá-las? E eram oportunidades boas. E você só é capaz, às vezes, de ver isso quando você olha para o seu passado e fala, puxa vida, se eu tivesse feito isso, isso e aquilo, eu teria aproveitado uma grande oportunidade. Mas esse é o e se. E eu não estava pronto no final das contas. Eu não estava. Então não aproveitei. Então este é o solo que está à beira do caminho. Um solo duro, ok? Duro porque não está pronto, maduro para receber sementes, receber ideias de prosperidade. Segue aí. Temos um outro solo que é o rochoso. Rochoso. O solo rochoso, a areia já é mais solta. Então a penetração da semente é maior. E a semente ela cai ali no meio das pedras. E ela começa a germinar também. Mas não tem muita terra. Tem pouca terra, tem pedras. E logo as raízes daquela semente começam a ser comprimidas e são sufocadas ali pelas pedras e acabam morrendo. Por quê? Porque também não é um solo adequado, esse é o solo rochoso. Qual que é esse solo aí? São as pessoas que são superficiais. São ouvintes que são emotivos, que têm muitos problemas, né? Então aí você vai encontrar nessa lista aí de pessoas com problemas e entraves internos, uma série de questões aí. São crenças limitantes, ideologias, né? E essas coisas limitam o acesso daquela ideia. É um cara que ainda está muito preso no próprio ego, é alimentado pelo ego. Então ele está com muita raiva, fala, não gosto disso daí, isso aí não me interessa, não quero ver. Aí tem o outro que está, ai meu Deus, nossa, que coisa fantástica, ai, nossa, que coisa maravilhosa. Ele chora tanto que ele esquece qualquer ideia. O cara está tão emocionado ali que a ideia não penetra também. Ele tem um breve flash ali, né, um insight, mas ele não consegue acessar aquilo direito porque ele está tão apegado aos sentimentos dele, que estão altamente vinculados ao ego, que ele não consegue evoluir aquela ideia, né? Então, veja, nesse solo rochoso existe o calor do sol que esquenta ali aquelas pedras e agrava este sintoma, né? O calor do sol, ele, sufoca, queima, né? Então as pessoas estão ocupadas demais, estão trabalhando demais, estão sendo sufocadas pela vida delas, pela própria busca por prosperidade, às vezes. A própria busca impede elas de encontrarem a prosperidade, porque o cara acha que ele vai encontrar a prosperidade ralando que nem um louco. De novo, não estou dizendo com isso que você não tem que trabalhar. E você tem que trabalhar com uma alta intensidade, mas com inteligência, trabalho inteligente, não trabalho duro, tá? É uma diferença grande aí, tá? E você não tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Você não tem que ganhar resultado, você faz resultado. Então, para isso é necessário trabalho inteligente, né? E então, esses caras são sufocados pelas dificuldades e pela dureza das escolhas que fazem ou do trabalho que desenvolvem, tá bom? Então, esse é o solo rochoso. Segue o arco, vamos lá.
Solo com espinhos. Nesse solo, como é que funciona aí o jogo? O espinho ele é similar ao solo rochoso. A diferença é que o espinho é que vai sufocar, né, aquela ideia de prosperidade. São aqueles que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocados pela própria ganância. Então, como é que é isso? É o cara que ele quer tanto alguma coisa, porque no fim aquela coisa lhe falta, que ele está partindo, em vez da abundância, né, ele está partindo da escassez. Então o olhar dele para a prosperidade é um olhar de egoísmo, de ganância. Aquilo não serve para nada, ele só quer por querer. Ele quer porque ele quer o fim em si mesmo, ele não quer o processo. Tá? Ele não quer servir a ninguém com aquilo, não quer servir ninguém para alcançar aquilo. Ou seja, qual é a utilidade que tem em você ser próspero se você não fez nada para alcançar aquilo e se você não faz nada uma vez que alcança? Não faz nenhum sentido? Não faz sentido. Então veja, os próprios espinhos sufocam aquela ideia e logo aquele indivíduo deixa de ser próspero, porque no fundo ele nunca foi. Tem uma pobreza intrínseca, mental, espiritual muito grande, que impede ele de acessar. De novo, esse cara é sufocado pelo próprio ego, ok? Ok. Chegamos então ao último solo, o solo fértil, esse que você queria ouvir. O solo fértil são aqueles que ouvem a ideia, e eles ouvem com seu eu superior. Eles entendem o que ele está sussurrando nos seus ouvidos. Eles não ouvidam, eles não deixam passar. O cara fala, como é que é? Peraí. O que foi que você me falou de novo? Explica, deixa eu tomar nota aqui desse detalhe. O cara está prestando atenção em tudo, ele está atento. E uma vez atento, o que esse camarada faz? Ele procura colocar aquilo em prática. Mesmo que ele não saiba direito como, mesmo que ele não acredite muito naquilo ainda. Mesmo que aquilo apresente inúmeros desafios, porque não vai achando que o solo é fértil, que vai ser tudo lindo. Quem que gosta do solo fértil? A erva daninha também gosta do solo fértil, não é? Então não acha que ela não vai crescer lá, ela cresce também. O cara vai passar por desafios, tá bom? Mas no solo fértil, aquela semente, aquela ideia de prosperidade, ela entra, ela germina, ela brota, e então as colheitas serão dadas, segundo o texto, em 30, 60, 100 por um. Do que ele está falando? Alavancamento. Cara do céu, isso é muito bonito. Ele está falando sobre alavancamento. A gente trabalha com investimento há alguns anos já. E eu optei por uma modalidade de investimento que eu posso alavancar. Uma das coisas que eu invisto é o Forex, né? Que é o Foreign Exchange. A gente mexe com a parte de câmbio internacional. Então, basicamente isso. E lá você pode investir e alavancar seu investimento 1 para 500, 1 para 1000. Isso é alavancagem. Então, olha só o que ele está dizendo. Que quando uma semente, uma ideia cai em solo fértil, ela é alavancada 30 vezes, 60, 100 vezes. Está entendendo a beleza disso daqui? É aí então que você olha e não entende. Mas como é possível? Como é possível que esse cara prosperou tanto e tão rápido? Como é que foi tão fluido? Esse cara não tinha nada e ele abriu uma empresa e agora o cara está bombando. O cara passou 2 anos, aí o cara está viajando para Dubai para tirar férias. Como é que isso aconteceu? Né? Veja, a semente caiu em solo fértil. Foi isso que aconteceu. Bom, agora eu sou capaz de dizer para você qual é a mentira implícita na nossa questão. Quer dizer, qual é a maior mentira que te contaram sobre prosperidade? A mentira é, você também pode ser próspero. Assustou? Veja, todos podemos ser prósperos. A prosperidade é para todos. Só que nesse caso, a prosperidade é para quem a busca. Ok? A prosperidade é para quem a busca. Não é para qualquer um. Ela não vem de qualquer jeito. Ela não acontece como mágica. A varinha de condão, você foi lá, deu uma esfregadinha lá na lâmpada do gênio. E aí, mestre, 3 desejos. Quais os desejos de prosperidade que você quer? Cara, isso não existe. Você tem que seguir leis, regras. Você tem que trabalhar com inteligência. E você trabalha com intensidade.
a fim de encontrar os seus resultados pessoais. É assim que isso acontece. E essa é a mentira implícita. Porque a prosperidade é para todos, mas no fundo não é. Não é todo mundo que vai ser próspero. Ok? Só é próspero quem compreende e atua de maneira adequada no caminho. Aliás, há um texto na Bíblia que diz assim, que o caminho é estreito e poucos trilham por ele. Qual é o significado disso? Ele está dizendo que existe um trabalho árduo para ser feito na busca da prosperidade. Quanta coisa eu tenho que mudar em mim mesmo para conseguir fazer isso? Muita coisa. Então veja, as ideias de prosperidade são como sementes que vêm até nós, estão ali no ar. Veja que a prosperidade ela aparece, a oportunidade está ali, procurando o solo mental correto para germinar. E se você não pegar essa oportunidade, o outro pegará. Olha, eu vou comentar uma coisa com vocês, que é uma coisa que eu mais me arrependo na minha vida, de não ter insistido ainda um pouco mais, mas eu não estava maduro para isso. Quando eu me formei há 22 anos atrás, 20 anos atrás, o que aconteceu? Eu produzi eu fiz um protótipo de uma cadeira, ok? E ao fazer esse protótipo de cadeira, eu fiz uma patente, foi um negócio que eu desenvolvi muito bem, foi um trabalho muito legal. Foi o primeiro trabalho desenvolvido nessa área. Foi a primeira cadeira com as características que ela tinha, que existia no mercado mundial. Ninguém tinha nada parecido com isso. Então era um negócio muito, muito, muito legal. Só que era tão inovador que eu tinha que desbravar um mercado para isso. E olha que eu consegui um patrocinador bom. O patrocinador era a maior empresa mundial de desenvolvimento de cadeiras, que era a Giroflex. Empresa suíça e tal. Mas, cara, eu não consegui fazer aquilo vingar. Foram vários anos ali, mas se eu tivesse insistido mais um pouquinho, eu ia conseguir. Só que eu só consigo ver isso hoje. Lá atrás eu não tinha punch para lidar com aquilo, não tinha maturidade, não tinha resiliência para insistir um pouco mais. E eu desisti. E hoje eu me arrependo disso. Por quê? Porque 12 anos depois é que apareceram as primeiras cadeiras no mercado. 12 anos demorou para aparecer. Ou seja, quanta grana eu teria ganhado com isso? E a ideia de prosperidade, ela caiu na minha orelha ali, ó. E o solo estava bom. Estava bom, eu podia ter feito. Eu consegui desenvolver tudo a respeito daquela cadeira. Eu só não conseguia entrar no mercado, mas eu tinha que ter tentado mais. Faltou esforço, faltou maturidade. Tá? Então veja, não permita que a semente caia e que você não plante ela direito lá no solo do seu subconsciente. Que você não alimente essa ideia. Só que sabe o que acontece? Você não consegue fazer isso quando dentro do seu coração existem contradições e negação. Quando não há merecimento dentro de você, isso fica difícil. Então as ideias para florescerem, elas não podem ficar lidando constantemente com pensamentos contraditórios, de oposição. Elas para crescerem, você tem que livrar elas das ervas daninhas. Essa é a ideia. É por isso que eu estou dizendo, o solo fértil ele é um solo bom para prosperar uma ideia, mas tem erva daninha, você tem que limpar aquela plantação. Quando você colhe, você tem que separar. Existe todo um processo. E é por isso que o autor da história, o contador da parábola, usa ela. Se você não olhar para todos esses elementos, você não entende o que ele está querendo dizer. Ele está ocultando uma dúzia de informações pertinentes à prosperidade e à sabedoria, que se você não analisar, se você não buscar entender, elas não estão disponíveis para você. Elas estão seladas, ocultas, ok? Vamos lá. Medo, preocupação e dúvida te impedem de ir. Falta de merecimento te impedem de ir. Impedem aquela semente de criar raiz. Você não tem infraestrutura naquele terreno para que essa planta germine e cresça. Então como é que a gente faz para resolver isso? Então vou dar algumas dicas rápidas para isso. Como é que você vai fazer? Você vai plantar uma ideia em seu subconsciente. Primeiramente, você vai fazer uma imersão no tema que te interessa. Como é que é isso? Imersão. Você teve uma ideia? Cara, vai estudar tudo que você sabe sobre aquilo. Vai revirar a internet. Nunca se teve tanto conhecimento disponível. A informação e a sabedoria estão globalizadas. Você tem acesso a tudo. Não há mais desculpas.
Então, leia, faça cursos, entre em sites, mude suas companhias. Inclusive, lembre do seguinte, você é o resultado das 5 companhias com as quais você passa mais tempo. Já ouviu isso alguma vez? Isso significa que se você está andando com gente que não vai te ajudar naquilo, foge desse contexto, sai desse ambiente. Entendeu? Abandona essas companhias. Você precisa de gente que vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Vai fazer com que você tenha um trampolim para o sucesso. Vai fazer ligações que você não pode fazer, porque eles têm um networking para isso. Eles têm a grana, às vezes, para investir. Essa é a ideia. Né? Você tem que desenvolver hábito, força interna sobre isso. Isso é plantar a ideia no seu subconsciente de forma profunda. Isso é nutrir o processo ali. Vamos lá. Como cultivar? Com o reconhecimento. Como é que é isso? Nessa etapa, a do reconhecimento, tem que ver que com o crer. Será que você crê de verdade? E veja, você vai mesmo sem crer. Fala, não, eu quero crer nessas ideias de prosperidade. Então você vai retroalimentando aquilo até que aquilo muda o seu mindset e você passa então a pensar diferente. Não vai achando que você, pô, essa ideia é legal, hein? Nossa, que top! Vou aqui nessa direção. Cara, no dia seguinte você volta às crenças anteriores, aquelas miseráveis de pobreza. Se você não for um buscador intenso, árduo, que está ali, ó, capinando todo dia o seu terreno, se você não fizer isso, não vai acontecer. Tá? E olha que você não vai ter resultado no começo, o resultado demora um pouco para vir. Se você já estuda um pouco de matemática, eu já ouvi falar, tem um cara que chama Gauss, e ele tem um gráfico que é chamado de curva de Gauss. Ela vai andando assim, ó, não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada, de repente, opa, aconteceu. Mas no começo você não vê resultado. Ele está acontecendo, ele está tomando força, mas de repente é que você vê. Mas até lá é malhar no ferro frio. Como é que você vai fertilizar essa plantinha? Você vai fertilizá-la com concentração. Significa você focar todo o seu esforço e energia naquilo. Energia intelectual, espiritual e emocional, tudo, você tem que colocar lá. Você vai ter que buscar técnicas anexas para trabalhar com isso. Prosperidade é uma tarefa que engloba vários aspectos da vida. Não dá para você mexer com uma coisinha só e achar que você está buscando prosperidade. Vai ter que fazer processo, vai ter que fazer curso, vai ter que fazer terapia. Vai achando que é 2 palitos. Não acontece assim. Entendeu? Olha só o que eu tenho um terapeuta, cara, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, depois de todos esses anos tratando você, a única coisa que eu vou conseguir fazer ao terminar o tratamento é entregar um atestado de loucura a você que você, ao lê-lo, reconhece como sendo seu. Opa, você está entendendo como é difícil a gente se tratar? Um desafio tratar a nossa mente. Tem muita coisa recalcada, guardada por gerações e você está com aquele enrosco na massa do sangue. Para você tirar isso daí, vai dar um pouco de trabalho. Como é que você vai nutrir essa plantinha? Você vai nutrir ela com fé. Como é que é fé? Fé é continuar fazendo, continuar obedecendo às leis e regras, mesmo que você não veja resultados. E você só para de fazer quando a prosperidade aparece. Simples assim. E ela vai aparecer. Como é que você vai ativar tudo isso daí? Porque uma planta precisa ser ativada. Tá? Não vai achando que você plantou, nutriu, deu aquela mexida lá, fez tudo, você jogou uma aguinha. Como é que você vai ativar essa planta? A ativação vem com o que a gente chama de consciência condicionada. Consciência condicionada. Eu diria para você que essa é a fase mais desafiadora do processo. Ele exige que você abandone velhas crenças e adote novas crenças. E cara do céu, adotar uma nova crença é a mesma coisa que ficar gordo e tentar vestir a roupa que você vestia há 10 anos atrás, pesando 15 quilos a menos. Entendeu? É a mesma coisa. Por quê? Porque aquela nova crença, se você não está apto a ela, cara, ela é desconfortável, ela é um fardo, ela parece que dificulta. Não tem fluidez naquilo. É igual quando você estava aprendendo a fazer qualquer coisa. Se você já dirige, você já parou para pensar como é que você conseguiu aprender a fazer isso? Cara, você sentou no carro, tinha 3 espelhos. Seus 2 olhos só olham numa direção. Você nem tem 3 olhos, você tem 2 só. Como é que você conseguia olhar para os 3 espelhos ao mesmo tempo? Aí, você tem 2 mãos. O cara fala, você tem que ficar com as 2 no volante.
Mas parceiro, tem seta, tem câmbio, tem freio de mão, tem um monte de rolo que você tem que apertar lá. Aí você nasceu só com 2 pés, bicho. Aí você vai sentar lá, você olha e fala, pô, os caras colocaram 3 pedal nessa encrenca? Como é que é isso? Então veja, você nem sabia o que fazer com aquela bomba que te deram. Hoje em dia, como é que você dirige? Você dirige ali muito louco, pensando em umas 100 coisas diferentes, atendendo o celular, ouvindo e trocando a música lá no seu rádio, comendo batatinha com Coca-Cola, com a criança no fundo lá que você tem que ficar pajando para não cair da cadeirinha. Você está dirigindo ali e o carro está andando. Você saiu de casa, você nem sabe qual que é a parada do carro, chegou no serviço. Não é assim? Como é que isso aconteceu? Houve um automatismo. Aquele novo hábito, aquela nova crença, aquele novo processo foi implementado em você e ele se torna natural. Mas vai levar um tempo, bicho. Por quanto tempo depois que você tirou a carteira, você ainda era um tremendo de um barbeiro? Já pensou nisso? Hoje em dia você dirige e nem arranha o carro mais. Mas é disso que nós estamos falando. Quer dizer, você vai ter que botar mais energia nisso daí. Você vai ter que vestir uma roupa que vai dar trabalho. Lembrando de novo, o caminho é estreito e poucos trilham por ele. Então você vai ter que se despir de velhas crenças e vestir uma vestimenta superior, melhor, uma roupona de festa. Mas para isso você tem que estar pronto. Para isso você tem que estar maduro. E essa é a busca que nós estamos fazendo. E é isso que eu estou dividindo com você agora. Para isso você vai ter que se despir principalmente de uma coisa, que é o seu ego. E olha, este é o desafio, parceiro. Meu amigo, despir-se do ego, colocá-lo sob controle. Esta é a tarefa mais árdua de todas. Por quê? Porque o ego luta, ele esperneia, ele sente, ele sofre. E você acha que é com você. Você acha que é você que está sofrendo. Mas você não sofre nada, quem sofre é seu ego. Você não adoece, quem adoece é seu ego. Então, para que as ideias germinem no seu coração, para que você consiga ser próspero de verdade, a mentira é, não vai ser do jeito que você acha. Não é facinho. A mentira é essa. Não é todo mundo que vai ser próspero. Não é todo mundo que pode ser próspero. Por quê? São poucos aqueles que se dão ao luxo, ao trabalho, colocam esforço, colocam sua vida em prol dessa busca. São poucos. Se fosse fácil, estava todo mundo multimilionário, rico, feliz, abastado, as famílias estavam bem, mas não é isso que você vê. Está todo mundo com relacionamento estranho, zoado. Você quer isso de verdade, você quer prosperidade de verdade, então você vai ter que trabalhar para isso. Ok? Esta é a verdade a respeito disso. Não é a minha verdade. Essa é a realidade a respeito do tema prosperidade. Tá bom? Pessoal, se você deseja acompanhar esses conteúdos, pensamentos como esses daqui, se você deseja compartilhar comigo, então, tamo junto. Mas para isso, você tem que jogar esse jogo aqui, apertando lá o botãozinho sininho, que é aquele cara que vai notificar você do meu próximo vídeo. E você tem que meter um like lá para me ajudar, porque senão eu não sobrevivo neste universo que é novo para mim, tá bem? Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim. Um grande abraço para vocês e logo vem mais coisa.